Paz do Senhor, sou o missionário Sérgio Roberto. A mensagem é essa. O termo é só uma igreja. Foi fundada com sangue lá na cruz do Calvário e uma espada transpassa a alma de Nossa Senhora, como diz Simeão em Lucas 2:35. Cristo sendo crucificado aqui, a igreja sendo gerada, sendo fundada e a espada transpassando a alma de Nossa Senhora. Cooperando também com o surgimento da igreja, porque ela é mãe da igreja, ela deu à luz a igreja. Cristo, ele é a igreja, Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico na terra de Cristo. Por isso que os apóstolos estão em sintonia. É uma só fé, é um só batismo, é um só pastoreio, é uma só doutrina, é uma só liturgia, porque a igreja foi revelação não de homens. Pedro exprime a fé. Por isso que ele é o principal ali de edificar a igreja, é o sucessor de Cristo na terra. Porque a profecia veio não de homens, meu irmão. Olha só que interessante, ó. Mateus 16 e 17. Porque é uma igreja que não vem surgimento de homens, meu irmão. O fundador é Cristo. O edificador são os apóstolos. Como edificou essa igreja? Com sangue, os mártires. Não é a igrejinha fundo de quintal que acredita em qualquer coisa. Protestante, eles acreditam em tudo. Até põe sua fé nessa caneta, eles acreditam. A nossa fé é baseado na igreja. Nós acreditamos que a igreja nos ensina. Olha só que interessante, ó. Mateus 16, 17, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, ó. Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Não foi homens que te revelou isso, Pedro. Não foi pastores, Edir Macedo, Cila Malafaia, R.S. Soares, Agenor Duque, etc. Não, meu irmão. A revelação foi o próprio Deus. E ele exprime a sua fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso que eu te declaro, tu és Pedro. Sobre ti, eu edificarei a minha igreja. É uma só igreja. Tanto que João 21, do 15 ao 17, dá o pastoreio a Pedro. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, envia vocês, só por Espírito Santo. Quem você retiver, será retido. Quem vocês perdoar, será perdoado. Olha só que interessante. Então, aqui a revelação da igreja, a graça, a glória. A igreja foi gerada na cruz. Revelação não de homens, mas do alto, a vontade de Deus. Pedro exprime sua fé, que não foi a carne, o sangue que revelou isso, mas o Pai que está no céu. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Tanto com o apóstolo Paulo, o evangelho, quando o apóstolo Paulo, ele em Atos Apóstolos 9, do 3 e 4, ali que ele aparece ali naquele deserto, ouve a voz, aquela luz, aquela glória. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ali o apóstolo Paulo já tem uma revelação. Já está sendo ungido, já está sendo capacitado, que o mesmo evangelho que ali foi revelado para os primeiros cristãos, foi ensinado pelos primeiros cristãos, foi ensinado ao apóstolo Paulo, porque o evangelho pregado não vem de homens, vem do alto, o mesmo jeito que foi profetizado aqui a igreja, que veio do alto. Ó. Pedro já tem a revelação. É só que interessante. Do mesmo jeito que Pedro teve a revelação, o apóstolo Paulo teve a revelação. Gálatas, ó. Gálatas 1, 11 e 12. Olha só que interessante. O que você vê aí são doutrinas de homens, pastores que se apartaram da cabeça, que se apartaram do corpo místico para seguir suas próprias conclusões. O Isaías 56, 11. Olha só que interessante, ó. Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmão, que o evangelho pregado por mim não tem
Nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum. Mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Mesmo jeito que Cristo falou assim, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Aqui Cristo também está ensinando o apóstolo Paulo, porque o evangelho pregado vai ser o evangelho que foi ensinado aos primeiros cristãos. Mateus 10, ou Marcos 3, ou Lucas 6. Quem ele escolheu, quem ele enviou. 1 Timóteo 3,15, a igreja ou o baluarte, na verdade. Aqui, ó. Porque o evangelho foi pregado pelos primeiros cristãos ali. Na sua essência ali da igreja, é um só evangelho, meu irmão. Que não tem nada de homem, que mediante a revelação da glória, mesmo jeito que foi revelado a igreja ali para agora, que Pedro espreme sua fé, o apóstolo Paulo, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, é a mesma coisa, meu irmão. Porque em 1 Coríntios 10 e Filipenses 2,2, mantém a integridade, a unidade, o mesmo pensamento. Tanto que Cristo ele já dá um ensinamento aqui, ó. João 7. Olha só que interessante, cara. Como a escritura não é contraditória, como a escritura é a favor da igreja. 7. Que a igreja segue uma liturgia. A igreja segue uma liturgia, uma doutrina. Tem que seguir de acordo. Ali que o paráclito é um só. Dos apóstolos ali é um só paráclito, meu irmão. Efésios 4, 5. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Olha só que interessante. 7, 14 até o 17, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam, dizia, este homem não fez estudo, de onde vem? Pois esse conhecimento da escritura, ó. O cara que não tem estudo, da onde vem esse conhecimento da escritura? Sobre ti, Pedro, ficar em minha igreja, o apóstolo Paulo fala, ao invés de pegar por mim, não tem nada de homens. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha só que interessante. O evangelho, a escritura, é fundamento do Espírito Santo. Tanto aqui em Atos dos Apóstolos, 9, 31, olha só que interessante. Aqui, você quer conhecer a verdadeira igreja, a verdadeira doutrina, o verdadeiro chamado, a verdadeira vocação? Lê Atos dos Apóstolos. Melhor do que você escutar essas igrejas vindas de homens, que não seguem. 9:31. Milagre pela mão de Pedro. Vamos resumir só 9:31. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo fazia crescer em números. Olha só, o Espírito Santo. Pedro começou a pregar, Pedro começou a ter a revelação, Pedro começou a profetizar, começou a se cumprir que Cristo sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja através do Espírito Santo. Mesmo o Espírito Santo que revelou ali, ó, Mateus 16, 17, o Espírito Santo é o próprio Deus. Tá aqui, ó, gozando, ensinando, capacitando, pregando o evangelho verdadeiramente. O que você vê aí hoje em dia, nessa atualidade, infelizmente até na igreja católica, não é essa essência, não é essa raiz, porque tem que manter a integridade. Se você for ler aqui, ó, 31, Atos Apóstolos 31 até o 43, você vai ver Pedro ressuscitando morto, Pedro curando. Só que interessante. Ali quando Cristo aparece, o apóstolo Paulo ali naquele deserto, o apóstolo Paulo perseguiu o cristão, Atos Apóstolos 9, 3, 4, ali o apóstolo Paulo já tem uma revelação. Já está recebendo uma doutrina que não vem de homens. O evangelho que tem que ser pregado não tem que ser de homem, irmão. Você não tem que imitar pregador fulano, ciclano, não. Você tem que buscar intimidade. Tradição e magistério. Porque a igreja fundada não é igreja fundamental. A igreja fundada foi com sangue lá na cruz. Cristo sendo transpassado ali na cruz e a alma de Nossa Senhora sendo transpassado também. A vida do Espírito Santo em Atos Apóstolos 1,14, Nossa Senhora estava ali também, junto com os primeiros cristãos ali, ó.
Interessante. O evangelho pregado por mim não tem nada de eu, mas aquele que quer seguir tem que seguir a minha doutrina. Atos Apóstolos 2:42, preserva a doutrina dos apóstolos, tradição católica, né? É unidade, meu irmão. A Santa Missa é o culto verdadeiro a Deus. João 8:32, essa é a verdade. A Santa Missa é o culto verdadeiro. O que você vê aí é imitação. Não é culto verdadeiro. Porque só quem pode oferecer um culto verdadeiro é aquele que é consagrado, aquele que se transfigura em Cristo ali no altar, quando está consagrando a Eucaristia. Jeremias 33, 17 e 18 está sendo atualizado o sacrifício de Cristo na terra. De geração em geração, de sucessão em sucessão, os sacerdotes são sucessores. Ali já não é mais sacerdote ali quando está consagrando a Eucaristia, é o próprio Cristo. Essa é a essência da Igreja Católica. Poucos católicos entendem isso. Se aparta da igreja e vai seguir uma igreja fundo de quintal, uma igreja que vem com doutrinas de homens, não uma igreja que foi fundada lá na cruz por revelação do Espírito Santo, por ele, o Pai, não foi a carne, não se revelou isso, mas todo declara sobre ti, Pedro, que ficarei na igreja. O que você ligar aqui será ligado, o que você desligar será ligado. Em Mateus, se eu não me engano, 18, 17, aquele que não ouve a igreja é um publicano ou um pagão. É só a essência da igreja. Essa é a nossa fé católica. Católicos, volta para a igreja. Que nós somos, a nossa fé é a fé mariana, meu irmão. Porque a nossa fé mariana ali, Maria sendo transpassada também ali na cruz junto com Cristo. A mãe da igreja. Cristo, cabeça da igreja, a igreja, corpo místico de Cristo. Uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível porque é santo. Porque o fundador dela é santo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O resto é teatral. Sou missionário, Sr. Roberto. Seja louvado. Salve Maria sobre a sua vida.